Opa, e aí, beleza? Vocês estão preparados para falar sobre Rinha dos Deuses contra Humanos? Bom, hoje o vídeo vai ser sobre Shumatsu no Valkyrie, ou Record of Ragnarok, mas para os íntimos, a Rinha dos Deuses. Basicamente a história é uma pura porradaria bruta promovida por deuses sádicos, valendo a vida da humanidade. É, um tipo de torneiozinho. A gente vai se aventurar nisso, recapitulando a primeira parte, até o final da segunda luta, praticamente bem quase, tudo que foi adaptado no anime. E se esse vídeo aqui for bem, tiver pelo menos aí uns 1000 likes, eu trago a parte 2, 3, 4, 5, quantas forem necessárias para contar a história inteira, então só depende de vocês. E pra galera mais antiga aqui do canal, eu acho que vocês já perceberam que o canal passou por algumas transformações nesses últimos dias, principalmente na parte visual, e agora tem eu aqui desenhado aparecendo. E sim, a partir de agora, os vídeos vão ser bem mais naturais e bem mais comentados. Por isso, eu resolvi iniciar tudo com uma rinha de uma história que eu curto muito, que é Ragnarok. E aí, eu vou precisar bastante do feedback de vocês aqui nos comentários, pra me falar se curtiram ou não esse novo estilo de vídeo. E a hashtag de hoje é hashtag Ragnarok ou hashtag Rinha. Então agora, sem mais enrolação, vamos falar de Ragnarok. Bem, depois de 7 milhões de anos, a humanidade finalmente chega perto da completa destruição, para alegria de alguns e tristeza de outros. Mas se você acha que isso aqui vai acontecer por um desastre natural, não, vai acontecer através de uma reunião dos grandões, vulgo deuses. Os deuses se reuniram em uma reunião feita a cada 1000 anos para decidir uma única coisa: acabar ou não com a humanidade. A princípio seria apenas uma votaçãozinha básica, mas obviamente, como diz o título da obra, os deuses votaram de forma unânime pelo fim da humanidade, principalmente incentivados pelo deus Shiva, deus da destruição e criação, e pela gasosa da Afrodite, a deusa da beleza. E vendo que todos aceitaram mandar a humanidade de base, Zeus vai bater o martelo, mas é nesse momento que ele é interrompido. Espere, por favor! Silêncio, Brunhilda! E quem entra ali são duas novas personagens, que é a Geir e a Brunhilde. Fala oi aí pra Brunhilde. Pera. Você tá conversando com a minha mulher. Enfim, as duas são respectivamente a irmã mais nova e a irmã mais velha das 13 Valquírias. Brunhilde, que é uma meia deusa, interrompe os velhotes e propõe o seguinte: entre aspas, desafio mais divertido, dizendo que o ideal seria fazer uma batalha entre deuses contra humanos, valendo assim a vida da humanidade por mais 1000 anos. Desafio gentilmente chamado de Ragnarok, uma piada ali na constituição de Valhalla. O Ragnarok consiste em 13 batalhas, onde quem atingir 7 vitórias primeiro, se sai com um vencedor da Rinha dos Deuses. Os deuses meio que zombam daquilo ali. Tá doida, mulher? Você acha que um humano tanca uma bicuda de um deus? Mas apesar de tudo, a Valkyrie estava bem, mas bem confiante. E leva tudo ali no jeitinho brasileiro, sabe? O jeitinho Augustinho Carrara. Entendi, vocês estão amarelando, né? Estão com medinho. Nossa, desculpa, eu nunca pensei que deuses teriam medinho de humanos. 1000 perdões, nunca mais proponho algo assim. Mulher, essa ideia é horrível, mas gostei. Bora bater em humano. Zeus declara aqui o Ragnarok, depois de todos os deuses simplesmente subestimarem os humanos, dando assim naquele momento uma pequena vitória para a Valkyria e uma nova chance de vida para os humanos. Depois disso, as duas irmãs Valquírias saem da conferência para se preparar para o Ragnarok, meio que selecionar os humanos e pensar em como posicionar cada batalha, até que Brunhilde se encontra com Incubus, o demônio da luxúria, um bichinho bem nojento para ser sincero, que fica ali fazendo uns avanços meio estranhos na Valkyria, até que do nada ela se ajoelha e blau! Um martelo gigantesco fez o Incubus virar papinha de neném, novo jogador pro Vasco. Quem havia chegado ali era o Thor, o deus mais forte dos nórdicos e também o deus do trovão. Ele carregando Mjolnir vai embora e apenas diz para a Valkyria não decepcionar, o que causa ali uma pequena fúria na Bruninha. Depois disso, vamos para a arena de Valhalla, onde aconteceria o Ragnarok. E aqui nesse momento eu meio que comecei a me questionar um monte de coisa para saber quem seriam os primeiros a lutar. E quem veio pelo lado dos deuses foi ele mesmo, o Thor, um dos mais famosos deuses e acredito como capaz de cortar os mares e a terra. E aí a gente vai para o lado dos humanos, onde vemos uma torcida de soldados inteira. E ao tocar os tambores, quem é materializado ali é Ryofo Housan, eu não sei falar esse nome aqui, mas para os íntimos, Lu Bu, o herói mais forte da China. Esse carinha chega no estilo montado em um cavalo, com tatuagens pelo corpo todo e uma cicatriz maneira no rosto. Eu já pensei comigo, esse aqui é brabo. O legal aqui é que lá no meio da torcida tinha um carequinha rezando a reza budista. Aí a Valkyria interrompe ele e pede que ele parasse de rezar, já que naquele momento a batalha era justamente contra os deuses, e até mesmo o deus dele era o adversário. Antes da primeira batalha começar, a Geir, que é a irmã mais nova, pergunta à sua irmã mais velha se os humanos realmente tinham alguma chance ali, e a Brunhilde diz que normalmente humanos não derrotariam deuses, esse é o senso comum, mas ali era a chance de acontecer o contrário, e de acordo com ela, os deuses ganhariam um belo chute na bunda. Mas a bunda? A
a bunda. E bem, enfim a batalha começa. Logo no tocar das trombetas, para surpresa de todos, ambos, o humano e o deus, abaixam suas armas e começam a caminhar bem lentamente, um em direção ao outro. A sensação que a gente tem aqui é mais ou menos... agora ferrou, esse maluco aí vai destruir tudo. E é dito e feito, meu amigo. Os dois vão se aproximando bem aos pouquinhos. Os dois eram diferentes, mas bem parecidos em seus objetivos de serem os mais fortes. O primeiro golpe de ambos foi um golpe de aniquilação, onde suas armas batem uma única vez e se cruzam. Lu Bu toma a dianteira empurrando Thor, mas logo que ele vai atacar de novo com sua lança, o Deus do Trovão revida empurrando ele com seu Mjolnir. Depois de ambos terem passado por milhares de campos de batalhas e matado milhares de pessoas, era uma surpresa para eles que finalmente encontraram alguém à altura, um adversário que resistisse ao primeiro golpe, mas era só o começo do Ragnarok, e de novo os dois cruzam armas. Nesse momento, geral na área já estava tipo, meu Deus, o humano tá vivo, isso aí é contra a regra não, juiz? E quando o Thor é empurrado de novo, ele começa a energizar seu corpo para o próximo ataque. Enfim o Deus do Trovão. E aí levanta o Mjolnir e joga ele para trás de seu corpo, como se fosse dar uma martelada, mas cara, eu achei por um segundo que ele ia quebrar as costas. Se eu faço isso aqui é 3 dias sem andar, mas como é o Thor, a gente releva. No momento em que ele faz essa postura de ataque, todos ali na arena ficam meio assustados. E Odin começa a questionar se aquele humano realmente era forte, já que de acordo com ele, aquela ali era a postura séria do Thor. Assim, temos o primeiro flashback das batalhas do Ragnarok, onde voltamos para Asgard, na Era Antiga, para entendermos um pouquinho melhor o passado do Thor. Asgard é uma cidade rodeada por muralhas e estava em meio a uma guerra contra diversos gigantes. Eu já vi isso aí em algum outro lugar e não acabou bem não. Os gigantes vêm com tudo com um ataque gigantesco, como nunca havia ocorrido antes. E os Anjos Guardiões, que eram os responsáveis pela proteção da muralha, simplesmente não conseguem tancar o ataque, e a muralha vai de base pela primeira vez na história. E os gigantes invadem a cidade simplesmente destruindo tudo, e matando todos que estavam pela frente. Até que ele chega ao castelo e lá, meu amigo, que ele se encontra com Thor, que simplesmente aniquila todos os gigantes como se não fossem nada. Deixa aí seu F nos comentários para os gigantes. O Thor, enquanto fazia isso, o que ninguém mais conseguia fazer além dele, se sentia completamente entediado. Sim, o Thor não tinha mais prazer em suas batalhas, era como se tudo fosse fácil demais para ele. E agora voltamos para a arena de Valhalla, onde o local inteiro se enchia com os raios, e o próximo ataque de Thor seria um ataque conhecido como o Martelo de Thor, uma técnica de morte instantânea, basicamente um dos ataques mais fortes dele. E assim que o martelo se mexe contra o guerreiro mais forte da China, todos entendiam como o fim daquele primeiro round. Mas para a frustração do velho Zeus, assim que a luz dos raios se abaixam, quem estava ferido de verdade era o próprio Thor, com um grande corte em sua barriga. Meu amigo, plot twist. E esse aqui foi o primeiro ferimento de um deus que foi causado durante o Ragnarok, isso pela lâmina humana dita como capaz de cortar os céus. E depois de ver o próprio sangue, esse aqui é o momento que os dois adversários conversam pela primeira vez e se reconhecem como adversários do mesmo nível, supondo que seriam rivais se nascessem nas mesmas condições. E agora temos outro flashback, onde vemos o passado de Lu Bu, um guerreiro que viajou por toda a Eurásia procurando adversários realmente poderosos. E nem precisavam ser humanos, qualquer coisa que se mexia e sabia lutar, o cara tava ali lutando. Porém, após 30 anos, ele chegou à conclusão que ninguém abaixo dos céus poderiam enfrentar, se entregando à morte depois de simplesmente sentir apenas tédio. Mas agora novamente, ele e Thor cruzavam armas em Valhalla, o que gerou uma pequena perguntinha dos Zeus. Como de acha essas armas aí estão tancando o Mjolnir do Thor? What the fuck? Então, é aí que entra nossa queridíssima Valkyria. Brunhilde dá um pequeno sorrisinho para Zeus, que responde ela com outro sorrisão. E é aí que descobrimos que ela tá armando algo. Os humanos que iriam para as batalhas lutar estavam indo com materiais criados a partir de suas irmãs Valquírias, que basicamente estavam simulando armas divinas. Uma ideia genial da nossa queridíssima Bruninha. E agora temos Lu Bu, que até então não tinha chance nenhuma de enfrentar um deus, ganhando uma sobrevida ao ter em mãos o seu poder divino de Volund. Agora lança estilhaçadores de escudos. Thor e Lu Bu trocavam muitos golpes, quando as luvas de Thor, uma das suas armas divinas, simplesmente é estilhaçada, gerando uma grande comoção geral de esperança para os humanos e completo desespero para os deuses. Mas é aqui que Thor, sem sua luva, solta o Mjolnir, e é aqui que seu martelo começa a meio que se desfazer e começa a pulsar. Sim, uma situação bem estranha. E é aqui que nos é revelado que as luvas do Thor não foram feitas para proteger ele do Mjolnir, e sim para proteger o Mjolnir dos balanços do Thor. O martelo então desperta se mostrando como um ser vivo e cheio de veias. Sério, sinistro. O Thor, com uma de suas mãos levanta seu martelo e faz apenas um pedido para o seu adversário.
não morra. Parando um pouquinho a luta antes desse golpe, é-nos revelado os nomes dos próximos participantes do Ragnarok. Pelo lado dos deuses, temos Zeus, Buda, Loki, Apolo, Poseidon, Suzano no Mikoto, Bishamonten, sim, eu não sei falar o nome dele, Anubis, Odin, Beelzebub, Shiva e Hércules. Pelo lado dos humanos, temos Qin Shi Huang, Rei Leônidas, Raiden Tamemon, Adão, Grigori Rasputin, Lubu, Okita Souji, Michel Nostradamus, Simu Raiha, Sakata Kintoki, Jack o Estripador e Sasaki Kojiro. Não tem muito o que falar sobre eles agora, mas eu vou comentando conforme eles forem aparecendo na obra. Mas agora voltamos ao combate. Thor arremessa o martelo contra o Lubu, que milagrosamente desvia, porém o martelo retorna, e novamente o mais forte guerreiro da China consegue desviar de novo. Mas quando o Mjolnir volta para o Thor, aí sim vem o verdadeiro ataque. Com a velocidade e a força centrífuga do martelo, ele o pega e direciona com toda sua força contra o Lubu. E apesar de parar o ataque, Lubu teve suas pernas quebradas pelo impacto, agora selando completamente sua derrota. Mas é aqui que um intruso entra na arena. Era o seu cavalo, o cavalo do homem mais forte da China. Lubu sobe no cavalo e agora teria uma nova chance de trocar golpes com o Thor. Ou melhor, um último golpe que ele aperfeiçoou durante sua vida inteira para um inimigo digno de recebê-lo. O golpe capaz até mesmo de partir o próprio céu em dois, a entre aspas devoradora de céus. Na colisão dos golpes, o martelo de Thor destrói a arma divina de Lubu, sacramentando a sua derrota sem seus braços. Em seus momentos finais, ele vai com seu cavalo em direção a Thor e BUM! Morto no golpe seguinte ao Deus do Trovão, reconhecendo aquela batalha como a entre aspas verdadeira alegria. Em 16 minutos e 28 segundos, o placar estava 1-0 para os deuses. O mais triste é que depois disso o cavalo do Lubu e todos os seguidores dele se juntaram para atacar o Thor. Eles meio que decidiram que deveriam morrer ali para continuar seguindo aquele que eles admiravam, no caso o Lubu. E o Deus do Trovão simplesmente faz a vontade de todos, os eliminando rapidamente. Também descobrimos que o Ragnarok é uma batalha de almas, e aqueles que são destruídos durante a batalha nunca mais voltam ao ciclo de reencarnação. Ou seja, até mesmo a quarta irmã Valkyria, que estava como arma, acabou sumindo para sempre após a derrota do Lubu. Para a segunda batalha, temos aquele que é a criação e se rebelou contra o Criador, o Homem dos Homens, o pai de todos os seres humanos, simplesmente Adão, sendo apresentado até mesmo sob a presença de Michelangelo, coisa que eu achei uma referência bem da hora, sinceramente. Mas agora, para o lado dos deuses, o segundo a ser anunciado é Shiva. Mas por uns probleminhas técnicos, bem pequenininhos mesmo, Shiva meio que trocou uma ideia saudável com Zeus. Agora é a minha vez. E quem veio para o combate foi o velhote. Sim, senhores, teremos duelo entre o pai dos deuses e o pai dos homens, Zeus versus Adão. E já na apresentação, o velhote, que era todo capenga, magrinho, colocou um shape em 10 segundinhos de dança. O velhote ficou bravo demais. Fora que foi nos confirmado que ele matou o próprio pai, assumindo assim o papel de pai dos deuses, o homem que criou tudo. E antes do início do confronto, a sétima irmã Valkyria chega à arena montada em um Pegasus e se transforma na arma divina de Adão, um soco inglês. O pai dos homens pretendia uma luta física com Zeus, enquanto era observado por seus filhos da plateia. Sim, Caim e Abel estavam ali presentes, junto a Eva. A primeira pergunta que Adão faz a Zeus é a seguinte: e aí, velho, cadê tua arma? Obviamente, aquele tratamento de Adão a Zeus foi meio que estranhado pela plateia, e Zeus diz que vai de mãos nuas, iniciando o combate já com um baita socão na velocidade da luz na direção do Adão. Porém, Adão desvia de boa. Zeus então inicia uma sequência chamada Meteoro de Jebs, e cada vez mais ele vai acelerando seus socos numa sequência infernal. Porém, o Adão continuava lá. Desvia, olha, sem as mãos, desvia, até que Zeus usa um chute chamado Machado Divino, prometendo acabar com as pernas de Adão. Mas para surpresa de todos, o Adão desvia. Zeus acha meio estranho o Adão só tá desviando e desviando, e dá um espacinho para ele poder atacar também. Porém, isso aqui foi um grande erro. Adão copia os movimentos de Zeus e faz seu meteoro de Jebs, acertando vários jabs bem na cara do velho. E se fosse aqui no Brasil, o Adão já estava preso vendo o sol nascer quadrado. E Zeus, sem entender nada ainda, toma um grandioso machado divino no meio das pernas, só pra ficar esperto. O Adão era bem mais forte do que ele esperava. O pai dos homens foi criado à imagem do Senhor, ganhando assim olhos especiais, os chamados Olhos do Senhor, sendo capaz de copiar qualquer habilidade que ele acabe vendo. Zeus fica em uma posição meio torta e carrega um gigantesco chute contra Adão, que adivinhe, ele desvia.
Mas dessa vez teve uma pequena dificuldadezinha ali, e logo na sequência, Adão devolve o presente de Zeus bem na cara dele, levando o velhote a um suposto nocaute. Quando Zeus volta para si, ele entende que era uma luta consigo mesmo, e ouve Adão o chamando de pai. De repente ele fica muito empolgado, sério, o velhote surtou, então ele começou a carregar um outro golpe. E temos aqui o primeiro flashback dessa luta. Há muito tempo atrás, em algum lugar da Via Láctea, Zeus lutou com seu pai, Cronos, o titã mais poderoso e a personificação do tempo. Apesar de perder todos os dentes e aparentemente toda a beleza também, Zeus foi capaz de derrotá-lo e gravou em somente corpo o ataque mais forte de seu pai, um que nem mesmo ele foi capaz de se defender. Era o ataque que ele estava carregando para usar contra o Adão. Ao iniciar o movimento, temos a revelação. Aquele ataque ali, meu consagrado, era um ataque capaz de exercer controle sobre o próprio tempo, o punho que ultrapassa o tempo. E adivinhe, Adão desviou, copiou e devolveu em Zeus, levando o pai dos deuses a um completo nocaute, sem que ninguém nem mesmo tenha entendido o que aconteceu naquela situação. Foi um choque geral para toda a plateia de Valhalla. Agora voltamos no tempo para o Jardim do Éden, onde vamos entender o que move o Adão durante aquela batalha. Quando ele via no Éden bem de boas, a corte divina chegou em um dia em que faria um julgamento. Eva estava sendo acusada falsamente por uma serpente de ter comido do fruto proibido, sendo que foi tudo forjado para ela. Eva em si não havia feito nada, além de escapar daquela cobra. A corte, sem ouvir o lado da moça, a condenou com a expulsão do Éden. Adão, nesse momento, chega à corte e deita o segurança rapidinho, fazendo uma cena épica, onde ele passa em meio a todos aqueles deuses com várias maçãs da árvore proibida. Ele as come e cospe bem na frente deles, fazendo uma verdadeira baguncinha. Adão havia decidido que se Eva fosse embora, ele iria junto a ela, e ao ser questionado pela serpente, Adão já havia descoberto toda a verdade, a matando posteriormente, saindo daquele tribunal de mãos dadas com Eva, a mãe de todos. A condenação que gerou todo o ódio de Adão contra os deuses, o que movia ele durante aquele Ragnarok. E agora de volta a Valhalla, a vitória iria para o lado dos humanos. A Valkyria já estava em êxtase, o deus mais forte havia sido derrotado, deixando de ser um problema para todos. Mas quando a vitória de Adão começa a ser anunciada, Zeus se levanta e vira sua cabeça de volta ao estado normal, que até então estava torcida para trás. Zeus fala que não sente ódio ou vingança nos olhos de Adão, assim como todos estavam dizendo. E é aqui que temos os momentos mais da hora do anime inteiro. Quando Adão simplesmente fala: tem algum motivo para um homem precisar proteger suas próprias crianças? Palavras essas que foram tão potentes que encantaram todas as diferenças humanas, sejam elas físicas, sociais ou até mesmo religiosas. Todos começaram a direcionar boas energias de gratidão ao Adão, simplesmente incrível. Foi a primeira vez que todos os humanos desejavam apenas uma única coisa, a vitória de Adão. E depois de ver toda aquela comoção, Zeus resolve dar uma resposta através de uma transformação, dita por Loki como uma transformação rara de ser vista. E aí nesse momento já tava como? Curioso. E a transformação que vemos é o modo Adamas de Zeus, sua forma final, trocando seu corpo bombado por um corpo de crossfit, quer dizer, um corpo mais magro e aparentemente mais ágil. Todos na arena sentem uma pressão insana, um medo quase que instintivo. De acordo com o garoto da dancinha, esse poder de Zeus poderia durar por cerca de 5 a 6 minutos. Foi a primeira vez que vimos Adão levantar sua guarda durante aquela luta, quase como se fosse um instinto. Zeus então tomou a dianteira, comprimindo seus músculos e direcionando sua energia para a ponta de suas mãos. O pai dos deuses conseguia criar socos verdadeiramente poderosos, muito, mas muito mais que os de antes. E adivinhe, Adão desvia. Sim, voltamos ao roteiro. Adão desvia e contra-ataca o piano Zeus. Adão desvia e contra-ataca o piano Zeus. Mas dessa vez, as coisas não pareciam acabar. Era como se por mais que ele batesse, por mais que Zeus fosse atingido, nada fazia efeito. Ele não era atingido de forma efetiva. Até que o próprio Adão atinge seu limite. O corpo de Adão esteve durante a luta toda sob constante pressão no sistema nervoso por causa dos olhos do Senhor, já que qualquer soco de Zeus seria morte certa para Adão caso o atingisse. Mas o pai dos deuses também não estava ali em uma das melhores condições. A luta de poder agora virou uma verdadeira luta de resistência. Os dois trocavam golpes sem parar, seguindo aquele mesmo padrão. Adão desvia e contra-ataca, e todos na plateia torciam para o adversário cair. Até que o primeiro a ser atingido, chegando ao limite, é Adão, que fica completamente ferido, recebendo finalmente um golpe direto de Zeus. Agora o jogo virou, e tudo que Adão, agora cego, podia fazer era simplesmente se defender enquanto era socado infinitamente. Todos gritavam, mas não adiantava, até que ouvimos um barulho de um choro. A motivação que faltava a Adão naquele momento, o sentimento de um pai em proteger seu filho que estava chorando. Assim, Adão segura no cabelo do velhote, ou melhor, segura ele na cabeça, né? Zeus é meio, tá ligado?
calvo e começou a desferir vários golpes novamente. Mesmo cego, Adão volta a bater em Zeus. Teria que ceder, até que finalmente Zeus cedeu, caindo de joelhos e voltando à sua forma de calvo esquelético. Ele até mesmo chega a admitir que tudo já havia acabado, e Adão continuava ali, parado, na posição do último soco. A plateia então vai aos gritos com a vitória de Adão. Zeus havia sido derrotado, era como um milagre, mas é aí que vem o plot twist. Quando todos perceberam que na verdade, o Adão já estava morto. Na verdade, ele morreu antes mesmo do velhote se ajoelhar. Seu corpo se recusou a cair e ele continuou lutando mesmo após a morte. Zeus no fim admite algo bem legal. Ele admite que Adão é um homem tanto, ao ponto de colocá-lo de bunda no chão. E também diz que se fosse um duelo de resistência, ele com certeza teria perdido. Mas assim como o fim da alma de Adão e da Valquíria, aquela batalha do Ragnarok em 7 minutos e 13 segundos, tem Zeus declarado como vencedor, sendo agora um placar de 2-0 para os deuses, e a humanidade ficando apenas a 5 derrotas de ser completamente extinta. 2 vitórias para os deuses está dando ruim para geral, mas a continuação da Rainha dos Deuses vai ficar para o próximo vídeo. E como eu disse no começo, eu conto com vocês para a parte 2, é só deixar o seu like, compartilhar com um amigo, mas tudo bem. No mais, obrigado por ficar até aqui, deixe o seu like, a hashtag rinha aqui nos comentários, um beijo, um abraço e falou!